pessoal, tudo bem? O episódio de hoje, nosso episódio 07 da retrospectiva aí 2021, nós recebemos aí o Dr. Constantino Frati e o Dr. Dorico Moraes. Constantino é um cara que está tocando a parte de hidrogênio verde aqui no estado do Ceará e falou bastante sobre essa revolução desse combustível, né? Um assunto que está crescendo aqui no nosso estado e eu acho que é de suma importância, né? Cada vez mais a gente ter conhecimento sobre áreas, né? Áreas do futuro, né? O futuro do combustível. Então isso aí é muito importante para a gente e grandes oportunidades de negócio aqui para o estado do Ceará. E depois será o Dr. Dorico Moraes. Que o Brasil já tem experiência em hidrogênio há muitos anos, porque o hidrogênio no Brasil ele é feito a partir da reforma do gás natural. Esse gás natural que nós utilizamos hoje para alimentar e para combustível de nossas indústrias e nossas termoelétricas, ele reformado, ele produz o hidrogênio. E o hidrogênio verde é igual a esse produzido a partir da energia ou do gás fóssil, que é o gás natural, o petróleo. A grande diferença, ele é igual sim, mas tem o seu processo de obtenção completamente diferente. E é por isso que ele se chama verde. Ele é obtido através da eletrólise da água, na qual você joga a energia na água, e essa diferença de potencial dentro da água, ela separa o oxigênio do hidrogênio. Esse hidrogênio que é obtido a partir daí, então, é separado, e ele é o que nós comumente denominamos de hidrogênio verde. Por quê? Porque exclusivamente obtido através de uma eletrólise, na qual a energia utilizada é a energia renovável, solar, eólica ou outra qualquer renovável. Esse é o hidrogênio verde. Ou seja, o hidrogênio em si é o H2, a molécula, né? Dois átomos de hidrogênio. Tanto faz aquele obtido do petróleo como aquele obtido da eletrólise da água. A grande diferença é a carga de poluentes, que no caso da eletrólise, usando as energias renováveis, você não emite nenhum poluente. Então é algo altamente saudável para a natureza e que vai contribuir de maneira definitiva para a descarbonização do planeta, para a melhoria da saúde, para a melhoria da qualidade de vida. Então esse hidrogênio, a gente pode dizer, ele não é só combustível, mas ele é um vetor energético que vai ser utilizado em vários campos de aplicação e não somente como energia. É basicamente isso, o hidrogênio verde. Então, você falou que o Ceará tem um potencial exatamente por causa dessas energias renováveis, né? E também tem um potencial de utilização, talvez, da água do mar para fazer como base. O que o governo está pensando nesse sentido? É óbvio que, por exemplo, no caso do Ceará, até por uma questão de segurança hídrica, apesar de nós termos capacidade de, através do tratamento dos esgotos, fornecer a água necessária para alimentar o futuro hub de hidrogênio, mas é extremamente seguro e conveniente que nós também possamos dessalinizar parte da água a ser utilizada por esse hub de hidrogênio. Porque com essa dessalinização, nós vamos criar uma forma também de reforçar o abastecimento de água do estado do Ceará. E se nós olharmos para os países que têm dificuldade de obter água, como a Arábia Saudita, Israel, eles usam praticamente o que podem em termos de racionalização da água e especialmente a dessalinização, como forma de suprir as necessidades para o consumo humano. Então, uma das grandes vantagens de nós utilizarmos a água do mar, dessalinizá-la e alimentar o hub, é que além de nós produzirmos a água necessária para o hidrogênio verde, nós vamos gerar um excedente que pode abastecer parte das necessidades do Estado para consumo humano. Essa é uma grande vantagem de ser utilizada a água do mar.
Com certeza. Existe um projeto do governo de dessalinizar para uso da agricultura, né? Acho que era para o eixão, para alimentar o cinturão das águas, né? Que chama? Perfeito. Cinturão das águas. Que era para exatamente aumentar a quantidade de água. Então, é uma coisa que pode ser aproveitada para vários objetivos fins, né? Então, isso é interessante. E, sendo bem preciso, Constantino, na área, digamos, dando um exemplo aqui, o que o hidrogênio verde poderia ser utilizado, como ele poderia ser utilizado e como ele poderia ajudar no setor de transporte? É muito simples, né? Hoje você já existem vários projetos de mobilidade, transporte, que utilizam hidrogênio. Existem veículos de todo porte que hoje já são alimentados por hidrogênio ou alimentam células de produção de energia que acionam seus motores. Essa tecnologia, ela já existe. Eu não diria que ela é largamente utilizada, mas nós já temos hoje, não só na Europa, como na Ásia, no Japão, empresas especializadas em produzir veículos a hidrogênio. E eu não vou citar qual é a empresa, mas o Ceará, nesse momento, ele negocia com uma fabricante desses veículos que já exporta ônibus, caminhões para a Europa, está negociando para atraí-la exatamente para se instalar no hub lá no PECEM. Então, o hidrogênio, ele contribui com a mobilidade, é uma fonte extremamente econômica, porque o rendimento dele é muito alto, mesmo considerando que ele possa ter um custo de produção, um custo de venda ao consumidor no primeiro momento mais alto, mas ainda assim ele prova a sua economia, porque ele é de um rendimento muito alto, eficiência energética muito alta, né? Então, hoje nós já temos vários veículos, né? Eu não diria só ônibus e caminhões, mas é possível você alimentar a partir do hidrogênio verde, você acionar navios, aeronaves. Existem projetos já hoje, pilotos de aeronaves que são movidas a hidrogênio. Aqui no Brasil, não? No Brasil, não. No exterior. Então, no exterior, nós já temos pilotos, né, de aeronaves alimentadas, abastecidas com hidrogênio verde. O governo poderia fazer um piloto desse, né, de transporte passageiro, talvez? Eu poderia até dizer que já existem convênios entre, por exemplo, a Embraer e a Companhia de Gás do Estado do Ceará, no sentido de, no futuro, se testar alguma forma de utilizar esses produtos nas aeronaves da Embraer. Então, isso é algo extremamente, vamos dizer assim, inédito, né? E que coloca o Ceará realmente na vanguarda da tecnologia. Então, a aplicação no transporte, seja de passageiros, transporte público, de cargas, marítimo ou aéreo, é algo que eu não tenho dúvida que, pela pressão que hoje é exercida nessa necessidade de você descarbonizar o planeta, eu acho que em breve nós vamos ter realmente muitos veículos a hidrogênio, não só no Brasil, mas no mundo todo. E assim, como é que vai funcionar, até você explicar um pouquinho, como é que vai funcionar esse hub lá no PECEM? O que é que vai ter, como é que vai ser composto esse hub? Muito bem. Um hub, na verdade, é um conjunto de atividades cuja cadeia de valor ela permite a produção do hidrogênio e permite o seu desdobramento em várias aplicações. Então, como eu falei, no primeiro momento a gente vai atrair empresas que vão produzir o hidrogênio, transformá-lo na amônia para poder transportá-lo, mas que, em decorrência das aplicações do produto, não só como combustíveis para substituir a gasolina, para substituir o diesel, para substituir o gás natural, que hoje é consumido nas nossas indústrias,
para abastecer os veículos, esse hidrogênio ele pode ser utilizado para diversas finalidades na indústria química. Ele pode servir para produzir, por exemplo, e-combustíveis, que são combustíveis sintéticos. Então, nós podemos produzir praticamente toda a linha de combustíveis que hoje são produzidas a partir do petróleo. Através do hidrogênio. Porque o combustível nada mais é do que um hidrocarboneto. É a mistura de hidrogênio mais carbono. Nós já temos hidrogênio no hub. O carbono ele pode ser sequestrado do ar. Ele pode ser capturado. Ele pode ser obtido nas chaminés, nos fornos que queimam combustíveis. E nós podemos fazer toda espécie de combustíveis sintéticos que contribuem para capturar esse carbono, essas emissões de carbono, que hoje são jogadas na atmosfera. Então, o hidrogênio ele dá uma contribuição dupla, porque ao ser queimado, por exemplo, no motor, a emissão dele é pura e simplesmente a água. Então não tem nada de poluição. Se você, ao invés de queimar o hidrogênio, produzir um combustível sintético, você, a partir do hidrogênio produzido, você captura o carbono que está no ar e você produz aquele combustível sintético, ajudando também a descarbonizar o planeta. Então, as aplicações são inúmeras, né? Além do que, ao lado do hidrogênio, nós produzimos, por exemplo, o oxigênio. Porque na eletrólise você separa a água dos dois componentes. E esse oxigênio também tem várias aplicações, inclusive para o uso medicinal. Que aí você tem as empresas que trabalham com gás para hospital, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fazer essa parceria, ou seja, nada se perde, né? Nada se perde. Tudo se aproveita. Agora, tem gente aqui já falando aqui no bate-papo aqui, inclusive o grande Ricardo Petral, amigo seu, que diz aqui, ó, mandou um abraço para você. E ele fez uma pergunta que era uma pergunta curiosa também nossa aqui, já estava aqui no script. Já se pode falar de datas aqui para a gente colocar em... Olha a pergunta aí do seu amigo, olha a responsabilidade. Ricardo, só você para me fazer uma pergunta dessa. Eu vou responder de uma maneira muito simples. O Estado do Ceará hoje já tem 12 memorandos de entendimentos assinados com empresas de grande porte, players mundial na área de energia. Entretanto, cada uma dessas empresas que aqui chegam, elas no momento elas desenvolvem seus primeiros estudos para determinar capacidades das suas futuras plantas e, obviamente, chegar naquela configuração de maior retorno para o capital a ser empregado. Esse estudo leva um tempo, é um estudo que leva 6 meses. Entendi. Após a conclusão desse estudo, eu estou sendo técnico, mas estou te respondendo, Ricardo, que tu também é engenheiro mecânico, né? Mas após a conclusão desse estudo, eles vão começar a desenvolver um projeto conceitual. Com base nesse projeto conceitual, eles dão entrada nas licenças ambientais, nas licenças de instalação, que duram em média, se você considerar os estudos, o desenvolvimento do projeto conceitual e mais as licenças, nós vamos chegar aí a 1 ano e meio, por volta de 1 ano e meio, né? E a partir daí, sim, aí a empresa pode começar a comprar, encomendar seus equipamentos, né? A fazer os seus contratos de instalação e construção. Então, nós estamos falando, Ricardo, de algo em torno de 4, 5 anos. Seria um prazo viável, um prazo, vamos dizer assim, pé no chão e que é execuível. Ou seja... 4, 5 anos para estar instalado funcionando, né? Para estar em início de operação. E cada empresa dessa vai implantar o seu projeto por módulos. Porque também eles vão considerar o fechamento dos contratos de venda do produto, do próprio hidrogênio. Entendi. Vale a pena considerar que também, pelo fato do hidrogênio ele ser transportado mais facilmente na forma de amônia, que essa amônia
ela tem um valor duplo. Ela pode ser reconvertida no hidrogênio, utilizada como vetor energético, mas ela pode ser utilizada para a produção de ureia, que é um componente básico e vital nas misturas dos fertilizantes. E o Brasil é um grande importador de fertilizantes. O mundo é um grande consumidor de fertilizantes. Então, a nossa energia renovável, ela começa a se transformar não só numa substituição e numa solução para vamos dizer assim, a renovação dos combustíveis existentes, mas para o mercado de fertilizantes, que é um mercado no Brasil importantíssimo para o agronegócio, que é o maior do mundo, né? Então, Ricardo, eu espero ter respondido a tua pergunta. E como é que está hoje, Constantino, a matriz energética renovável no Ceará? Como é que está a questão assim? Porque boa parte ainda deve ser energia elétrica, né? E como é que está a energia? Eu vejo muita energia solar crescendo, né? Parques no interior do estado sendo criados, deve ter várias cartas de intenção aí. Como é que está esse movimento aí no estado? Bom, excelente pergunta. Eu acho que o Ceará tem um potencial imenso. Para vocês terem uma ideia, se nós fôssemos dimensionar o potencial total de geração de energia do estado do Ceará, considerando eólica e solar, nós teríamos capacidade de suprir e de produzir, de gerar energia 3 ou 4 vezes maior do que aquilo que é produzido integralmente no Brasil hoje. O Brasil hoje gera algo em torno de 173 gigawatts de energia, considerando todas as fontes, as hidrelétricas, as termoelétricas, as pequenas centrais, a energia renovável. O Ceará tem capacidade para produzir algo superior a 640 gigawatts de energia. E por que a gente não faz ainda? É óbvio que a gente não vai ter condição de cobrir toda a superfície do Ceará com aerogeradores e com placas fotovoltaicas. Certo, mas isso aí... Mas nós podemos imaginar um aproveitamento de um expressivo potencial ou um expressivo valor desse potencial. Por exemplo, é factível pensar em produzir algo em torno de 140 gigas, 120? Agora, imaginem a brutalidade, a imensidão desse número, porque o Brasil hoje ele produz algo em torno de 173 gigawatts. E quanto é que o Ceará produz hoje? O Ceará hoje, ele produz algo, respondendo àquela tua pergunta, a nossa matriz é muito equilibrada aqui no Ceará. Eu diria que a gente ultrapassou um pouquinho os 50% na produção de renováveis, da capacidade total do estado, né? Então é mais de 50%. Então é uma matriz bastante limpa e que agora... 50% do que a gente consome vem de renováveis. Vem de renováveis. Certo. Hoje nós produzimos no estado algo em torno de 2,5 gigawatts de energia eólica e algo em torno de 240 megawatts de energia fotovoltaica. Nós temos mais em implantação tipo 2,4 de energia fotovoltaica. Ou seja, no curto prazo, nós teremos algo em torno de 6 GB de energia solar mais eólica instalada em operação. E nós temos ainda já licenciadas, já aprovadas, a instalação de mais 7 GB. Então, eu estou dizendo que em torno de mais 5 anos, nós estaríamos produzindo algo em torno de 13 gigawatts de energias renováveis. Só solar e fotovoltaica? Só solar e fotovoltaica. Eu faria uma ressalva. Toda a energia renovável para produzir o hidrogênio verde vai ser adicional em relação a esses 13 gigawatts. Ou seja, quando estiver em funcionamento, a gente não vai ter essa demanda mais. Eu né? diria que em 10 anos, sendo extremamente conservador, em 10 anos nós poderíamos ter algo em torno de 14 gigawatts de eletrólise instalada, o que equivale a algo em torno de 40 gigawatts de energias renováveis. Adicionalmente
aos 13 gigawatts que eu estou citando. Ou seja, o Ceará se transformaria realmente num estado cujo potencial de geração seria expressivo em qualquer lugar do mundo. Eu estou falando, obviamente, em potencial, né? Agora, se você me perguntasse, eu não posso me entrevistar, mas se você pudesse me perguntar, você acredita nisso? É possível? Eu acredito, é possível. É possível. Agora, também é necessário que nós, empresários, instituições municipais, estaduais e federais, nos concentremos nesse projeto e criemos as condições para que ele não seja interrompido. Sim. Para que ele Política seja de Estado, facilitado. né? Política de Estado. Política de Estado. Exatamente. Que não dependa de governador A ou B ou de partido A ou B, né? E é nesse caminho que o Ceará está andando. O Ceará, eu acho que já tivemos vários governadores e eles mantiveram essa política, né? Então, exatamente. Eu acho que não tem como voltar atrás nisso daí, não. E, você esqueceu um potencial que o Ceará tem também, que na verdade eu acho que o Brasil não usa. Sim. Que é a energia eólica, como é que se diz? Offshore. Offshore. Muito Porque bem. isso na Europa é utilizado, né? A gente vê na Europa, acho que a Alemanha, Muito Holanda, bem, né? O Mar do Norte, né? o Mar do Norte já usa, Dinamarca. Rapaz, já imaginou isso aqui no Brasil? E tem um detalhe. 7 milhões, 8 milhões de quilômetros. O Ceará ele tem uma costa de quase 600 quilômetros. Se você considerar uma distância de 20 quilômetros da costa, as profundidades são extremamente baixas, de tal forma que as torres eólicas elas teriam bases super econômicas. Mas esse não é o principal atrativo ainda. Os ventos são constantes, sem rajadas, de alta intensidade e conferem, em média, se você considerar todos os pontos da costa do Ceará, eu não diria nem todos os pontos, mas os melhores. Nós temos uma eficiência média de geração eólica offshore, marítima, da ordem de 62%. E aí eu vou fazer uma comparação com a Europa. A eficiência média da geração na Europa é em torno de 40%, de 38% a 40%. Compara isso, esses 38 a 40, com os 62 médios de eficiência média do Ceará, que você vai perceber que a eficiência do Ceará ela é 50% maior do que aquela média encontrada na Europa. O que torna a geração muito mais econômica. E não é só isso. Quando nós olhamos para essa questão da economicidade na geração de energias renováveis no estado do Ceará, a gente vai perceber que a complementariedade que existe entre a energia solar e a eólica é total. De tal forma que durante a noite, quando você já não tem sol, os ventos eles crescem e sustentam aquilo que a energia solar não está produzindo. Então, essa é como se nós tivéssemos um decréscimo da energia solar, mas a energia eólica ela sobe. Então, esse vale ele é preenchido com os ventos. Ou seja, os ventos eles incrementam a geração eólica no período noturno. De tal maneira que essa energia fornecida para o sistema elétrico, ela fica muito estabilizada. Porque na hora que uma cai, a outra cresce. Isso confere uma qualidade à energia renovável aqui produzida inigualável. Inigualável. E não tem nenhuma empresa interessada em fazer isso aqui? Não, nós já temos vários projetos de offshore? em estudo, offshore. Vários projetos, é óbvio que os projetos que no momento estão sendo instalados... Fazer que nem o Ricardo, quando? Ano que vem Não, eu diria que todos esses projetos eólicos offshore estão em negociação, mas estão em negociação bem avançada. E já tem protocolos assinados para projetos pilotos. Né? E muitas dessas empresas que estão sendo atraídas para o hidrogênio verde, elas estão interessadas na geração eólica offshore, exatamente em decorrência da alta eficiência. Ele já tem acesso a esses estudos, né? Então...
Sem dúvida. Aliás, nós estávamos falando aqui da organização do Estado do Ceará, e é verdade o que você falou. Se nós verificarmos a história política do Ceará nos últimos 30 anos, apesar de termos vários partidos ao longo desse tempo, todos mantiveram a continuidade administrativa do Estado, mantendo a visão de futuro e a valorizando, né? De tal forma que realmente o Ceará nisso é pródigo. O Ceará, ele fez um dever de casa, ele olhou para o futuro. E todos os trabalhos, como o Ceará 2050, enfim, produziram realmente visões de futuro, priorizando clusters de desenvolvimento. Inclusive, energias renováveis, saúde, hub tecnológico, hub aéreo, enfim, todos esses projetos que hoje despontam, eles foram objetos de uma visão de futuro, de um trabalho obtido num planejamento estratégico de longo prazo do Estado do Ceará. E toda essa linha administrativa do Estado ela vem sendo mantida, conferindo ao Ceará toda essa vantagem. Quer dizer, a vantagem não é apenas dos potenciais naturais, que se nós formos olhar para os outros estados vizinhos, os potenciais naturais são muito parecidos. Mas o Ceará ele se especializou, ele se aprimorou. Ele implantou um hub tecnológico. Fortaleza hoje é a segunda cidade do mundo mais conectada, atraindo para cá 16 cabos óticos provenientes do hemisfério norte. Isso confere à Fortaleza uma capacidade de tráfego de dados e informações que nenhuma capital brasileira tem, nenhuma. O Ceará só é superado, Fortaleza só é superada nisso pelo Japão. Mas ganha de todos os outros pontos do globo. Ao lado desse hub tecnológico, nós temos o hub aéreo. O fato de ter sido adjudicado à Fraport alemã, a administração do aeroporto Pinto Martins, confere ao Ceará uma conexão, uma conectividade com o mundo do ponto de vista físico. Sim. E torna a Fortaleza próxima a todas as capitais. Outra jogada de mestre, que eu diria, foi o hub logístico do Ceará. E aí eu não me refiro só à questão das ferrovias, que se integram ao hub marítimo, por exemplo, mas toda essa parceria do Porto do Pecém com o Porto de Roterdã, na qual o Porto de Roterdã adquiriu 30% de participação acionária no Pecém, conferindo ao Pecém toda a sua expertise de administração portuária, toda a sua capacidade de investimento em infraestrutura. Isso é uma garantia para os investidores do hub de hidrogênio, que têm segurança de que, ao fecharem seus contratos, vão ter a infraestrutura disponibilizada. Então, essa vantagem é única. É única e pertence ao Estado do Ceará. Outra vantagem que eu diria que é única é a nossa zona de processamento e exportação, que confere reduções aí significativas, né, de CAPEX e OPEX, custos de aquisição de equipamentos de operação da ordem de 38%, 40%, fazendo com que os investimentos eles retornem muito mais rápido, né? E com o detalhe de que a nossa ZPE é a única em operação hoje no Brasil. Existem várias que estão tramitando, né? Projetos, mas a nossa é a única em operação. Então, Carlos, eu coloquei aqui algumas coisas que fazem realmente com que o Ceará ele se firme cada vez mais como destino de investimentos de grandes players dessa área de energias. O Ceará realmente é inigualável nisso. A gente fica feliz em ouvir isso. Agora, vamos ficar mais felizes ainda quando isso começar a se transformar em empregos, aquilo que a gente estava conversando antes aqui, em crescimento do PIB per capita, né? Que isso possa ajudar na geração de empregos e que a gente possa diminuir um pouco essa condição aí do nosso PIB. E sem dúvida nenhuma, você só falou coisa boa. Acho que quem é aqui do Ceará, aliás, até quem não é daqui, se espantou pós-privatização do aeroporto, como foi uma mudança gigantesca. Gigantesca. Porque privatizou logo em seguida,
acho que um pouco mais de um ano depois da privatização, o novo terminal já estava pronto praticamente, quase. Né? Uma coisa que estava abandonada lá não sei quantos anos. É verdade. Entendeu? E privatizou e logo em seguida já estava quase pronto. E hoje já está 100% pronto tudo. E deve já ter plano de expansão. Agora teve aquele... O governo quis trazer aquele hub aéreo, assim, quis trazer acho que era um hub da TAM, né, que vinha para cá. Tinha um projeto de fazer um centro de cargas da TAM. De carga e se tornar realmente um hub da TAM, até de conexão para a Europa, tudo mais. Acabou que teve a crise econômica e acho que deve ter se enrolado um pouco mais nisso daí, né, e a TAM também passou por umas dificuldades. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a questão digital, assim, em termos de energias renováveis, é o único estado que me corrija se eu estiver enganado, que eu vejo que tenha características semelhantes ao nosso, seria o Rio Grande do Norte, né? Tanto para o potencial eólico como solar, né? É muito parecido. O Ceará, realmente, eu acho que o Rio Grande do Norte, sendo que tem esse hub tecnológico também, uma grande vantagem. Né? Mas aí aquela história é que já que a gente tem essas vantagens todas, vamos acelerar para usufruir, porque... E essa aceleração é extremamente necessária, porque significa dizer que quando você dispara realmente na frente, com uma aceleração forte, você tem capacidade de atrair mais empreendimentos, o que seria extremamente bem-vindo para a economia do Ceará. Sim, claro. Assim, uma das coisas que a gente conversou aqui um pouco antes de começar, e até uma dúvida, assim, não sei se muita gente tem essa dúvida, é a questão dessa nova energia, né? Se teria como aproveitar a estrutura instalada hoje, né? Das empresas, falando em armazenagem, né, também. Você estava falando, explica um pouco para a gente aí como é. Bom, eu vou discorrer um pouco sobre essa questão. A tecnologia é algo que eu não tenho dúvida que a partir de agora, pelos estímulos que estão sendo sinalizados, estão sendo dados pela comunidade econômica internacional, eles vão realmente acelerar o desenvolvimento da tecnologia. A infraestrutura existente, eu poderia dizer o seguinte: hoje, se eu não fizer nenhuma mudança em equipamentos, tipo caldeiras, turbinas, motores, equipamentos que funcionem, por exemplo, hoje a gás natural, é um valor que é, de certa forma, consagrado, seria a possibilidade de se misturar, por exemplo, ao gás natural que é consumido pelas caldeiras, pelos fornos, pelos motores, pelas turbinas. Pelos postos, não? Pelos postos. Não. Se nós misturássemos até entre 3% e 5% de hidrogênio e formar essa mistura de 3% a 5% e o restante de gás natural, você não precisaria de adaptação nos equipamentos. Entretanto, a tecnologia está evoluindo tanto que poderá vir os motores e os equipamentos a serem, entre aspas, bicombustíveis. Sim. Da mesma forma como hoje você consome gasolina e álcool no motor, é possível você consumir uma mistura de gases que varia do 0 ao 100%. Ou 100% de gás natural, ou 100%, por exemplo, de hidrogênio. É possível, é. Hoje ainda não. Mas já existem pilotos, estudos de forma a fazer essas adaptações. Então, essa evolução para o consumo do hidrogênio, onde ele seria aplicado potencialmente, vai levar um tempo, até que a tecnologia se adapte. A infraestrutura de distribuição, por exemplo, os gasodutos, eu posso transportar hidrogênio nos gasodutos? Posso. Então, essa infraestrutura, ela é aproveitável. A infraestrutura de armazenamento é que existe em parte, mas é insuficiente. Por exemplo, armazenar hidrogênio existem 3 formas possíveis. A primeira é sob pressão, alta pressão. Isso reduz muito a quantidade a ser armazenada, então não é econômica.
A segunda forma seria reduzindo a temperatura do hidrogênio a valores extremamente baixos, liquefazendo o hidrogênio. Extremamente antieconômica, porque você gasta uma grande quantidade de energia para levar o hidrogênio até essa temperatura que a gente chama de criogênica. Sim. A forma hoje mais dominada, existem outras em estudos, mas a forma mais dominada é transformar o hidrogênio em amônia. Amônia nada mais é do que o nitrogênio mais o hidrogênio, NH3. Você tira o nitrogênio do ar, junta com o hidrogênio que você produziu, o hidrogênio verde, e você forma amônia. Essa amônia, ela pode ser armazenada de uma forma muito mais econômica, em tanques mais simples, a temperatura sim baixa, refrigerada, mas não tão baixas quanto a que o hidrogênio exige. E dessa forma ela pode ser transportada, refrigerada, na pressão atmosférica, sem necessidade de ser pressurizada. Então, essa infraestrutura, se você me perguntar se ela existe, eu mesmo já fui superintendente de uma fábrica de produção de amônia. É fácil de armazenar ela dessa forma? É. É fácil de transportar também em navios especializados, que têm tanques refrigerados? Também é. Mas esses navios que existem hoje, eles são dedicados apenas para o transporte da amônia que é utilizada para a produção de fertilizantes e outras poucas aplicações. Então, essa frota e essa infraestrutura é insuficiente. Mas construir essa infraestrutura não tem mistério. Então, todos os projetos hoje, que estão sendo desenvolvidos no estado do Ceará, consideram essa alternativa de transformar o hidrogênio na amônia, com a vantagem à qual eu me referi. Essa amônia ela pode servir para ser reconvertida em hidrogênio e usada como combustíveis ou outras aplicações. Ela pode ser usada como matéria-prima para a produção de fertilizantes, que é uma commodity altamente valorizada e que o Brasil hoje importa na sua maioria. O Brasil é um país importador, altamente importador de amônia. Então, isso pode contribuir não apenas... né? Exatamente. Então, é algo que a gente tem discutido. E aí eu vou colocar aqui algo que é uma visão que não é minha, mas é uma oportunidade, que é o fato de que, com um projeto que está sendo desenvolvido em Itatiaia para a produção de urânio e de fosfato, tá? Você pode ter aí nessa mina de urânio um componente para os fertilizantes, que é o fosfato. Santa Quitéria, é? É em Santa Quitéria. É um projeto de 350 milhões de dólares. É antiguíssimo esse projeto, né? É um projeto antigo, mas que avançou agora. É um projeto que já está licenciado e que eu acho que ele começa, se Deus quiser, em breve. Esse projeto irá produzir não só o urânio, mas como fosfato. E esse fosfato é um dos componentes para a produção da mistura de fertilizantes que é utilizada no agronegócio. Sim. Então o Ceará ele pode se transformar também num produtor gigante de fertilizantes. Né? Então, é uma oportunidade de negócio que algumas empresas hoje já estão enxergando. É importante isso, né? Por quê? Porque o mercado de fertilizantes, ele já existe. Então, você produzir o fertilizante, você pode vender. Você já tem para quem vender. O hidrogênio, existe mercado para ele? Existe. Mas é um mercado que ainda é pequeno e que vai crescer muito nesses próximos anos. Mas quem começar a produzir amônia, pode vender amônia para o mercado de fertilizantes. Então, nisso aí, eu diria que aqueles que enxergaram esse negócio, eles podem partir na frente dessa forma. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. E como é que o Brasil está em comparação ao restante do mundo, né, nessa questão do hidrogênio verde? Muito atrasado, atrasadíssimo ou pouco atrasado? Eu diria que o Brasil está se organizando de uma forma muito rápida. Né? O próprio Ministério de Minas e Energia tem avançado, apesar de no primeiro momento, e aí a gente realmente
gente tem aqui uma matriz já extremamente limpa, né? Se você olhar para o Brasil hoje, ele está numa posição que a Europa quer chegar daqui a 40 anos, 50 anos. Porque se você olhar para a matriz energética brasileira, ela é 70% de renováveis. Lá é muito termoelétrica ainda, né? Não, tem algumas termoelétricas, mas o grande nuclear também é muito forte. O grande potencial de energia do Brasil é hidráulico. Com certeza. Então, as nossas hidrelétricas, elas produzem a maior parte da energia que é consumida no país. Então, de tal forma que o Brasil hoje é um dos países mais verdes do mundo nesse aspecto, né? Entretanto, existe um espaço imenso para o hidrogênio verde, até porque a tendência é o mundo cobrar cada vez mais, eu vou chamar de selo verde. Então, o mundo vai se tornar cada vez mais exigente nessa questão do produto verde. E para o mundo, o produto verde é aquele que vai ser produzido com energias renováveis. Uhum. Ou seja, no fundo, eu acredito que dentro de poucos anos, aquele produto que é produzido a partir da energia fóssil, ele vai ter um valor menor. E o que tiver o selo verde, ele vai vender e vai sair com mais facilidade. É o valor agregado. Né? O valor agregado maior. E a gente fica muito dependente com essa crise que a gente está passando agora da energia dos fósseis, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Que aí está a gasolina aí chegando aí quase aos R$10, né? Daqui a pouco chega lá. Complicado, viu? Complicadíssimo, complicadíssimo. E agora você imagina o Ceará daqui 10, 15, 20 anos, né? Podendo aliviar essa crise que hoje aflige aí os lares brasileiros, né? Com essas bandeiras vermelhas, elevando o preço da energia elétrica que é consumida. A gente já vai poder ser um exportador de energia para o restante do país. Pois é, eu vejo aí, pelos números que você está falando, já o Ceará vai estar distribuindo para o sistema nacional energia renovável, já que ele não consome mais. Eu não tenho Você já está em 50%, mais de 50%, né, que você falou, um pouco mais? Nós produzimos, exatamente, a nossa matriz é composta de um pouquinho mais de 50% de energias renováveis. E o potencial grande demais, né? Não, potencial imenso, potencial imenso. Esse offshore aí vai ser... Esse offshore não está nem na conta que você falou, né? Aquela conta que você estava falando, Está. Se você quiser ter um valor exato do potencial do estado do Ceará, e aí eu acho que o pessoal que nos assiste pode consultar, se você entrar no site da ADESE, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, você vai chegar no mapa, no Atlas Solar Eólico, né? E esse Atlas Solar Eólico, ele dá informações ultra precisas sobre o potencial de geração em cada ponto da superfície do estado do Ceará, inclusive na costa, o eólico offshore. Foi feito um estudo muito profundo, tá? Qualquer investidor em qualquer ponto do mundo acessa o Atlas Eólico Solar, que está no site da ADESE, é consulta gratuita, e você pode identificar o melhor ponto para você instalar o seu projeto. Interessante. Isso aí está disponível, inclusive, para os investidores, né? Também. Para todo mundo. Se você legal. quiser, você pode acessar a qualquer momento. Tem aqui algumas perguntas, viu, já? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu passar aqui. O Ricardo já fez umas 20 perguntas aqui. Vamos ver aqui. Como anda a... ele falou aqui da energia eólica offshore. Como é que está a legislação para a produção? A parte legal, não sei, eu acho que tem que desenvolver? Não tem dúvida, essa parte está avançando rapidamente, é uma das prioridades, né, do país hoje, né? O Ceará ele participa do Comitê Nacional, através do secretário Adão Linhares, e uma das demandas maiores cobradas no comitê é essa. É realmente a aprovação dessa legislação de tal maneira que ela permita com que esse potencial ele seja realmente realizado. E não tem sei lá, uma dessas frentes parlamentares que esteja cuidando disso? Com certeza, tem à frente. Existem vários parlamentares que, vamos dizer assim, estão à frente. Todos no Nordeste era para estar, né?
Independente de partido, dúvida, né? Sem dúvida, independente de partido. Era um Independente de partido. E ele perguntou aqui também qual é a contrapartida do governo do estado para essa imediata instalação dessas usinas? Bom, as contrapartidas são aquelas já amplamente conhecidas, né? O Fundo de Desenvolvimento Industrial, o PIA, o Programa de Incentivos de Energias Renováveis, que são, vamos dizer assim, instituições legais de incentivo já com segurança jurídica bastante conhecida dos investidores e que foram responsáveis pelo crescimento dessa indústria no Ceará. E o Ceará ele está trabalhando, né, está nesse momento desenvolvendo um estudo, e aí eu vou adiantar para você, esse estudo tem a participação da Agência Alemã de Desenvolvimento, está participando nativamente desse estudo, tem participação da equipe técnica do Porto de Roterdã, da equipe especializada, consultores contratados por Roterdã. E esse conjunto formado pela GIZ, a Agência Alemã de Desenvolvimento, o Porto de Roterdã, a Universidade Federal, o Governo do Estado e a Federação das Indústrias, estão desenvolvendo exatamente políticas públicas de energias renováveis para que os investidores eles tenham segurança, eles sejam atraídos, eles tornem os seus investimentos rentáveis, para que o mercado ele possa se expandir rápido, não só o mercado para exportação, mas o mercado interno, no sentido de promover e estimular o consumo do hidrogênio e dos seus derivados, não somente no Estado, mas no Brasil, e bem como configurar o futuro hub de hidrogênio, no sentido de olhar para ele, ver quais são os mercados que ele vai atingir, quais são as tecnologias que vão ser usadas não apenas para produzir, mas para estocar e transportar, qual é a infraestrutura necessária para garantir que o hub ele não seja paralisado por falta de infraestrutura. Então, tudo isso está sendo estudado pelo Estado. Então, esse arcabouço, eu não diria de legislação já existente, de legislação futura e de condições para que seja planejado um hub saudável e forte, isso está sendo executado. Então, isso está sendo visto, está sendo cobrado, né? Isso faz parte, vamos dizer assim, da agenda diária do secretário Maia, da Casa Civil e do governador do Estado. Então, esse conjunto de políticas e de highlights e orientações para a implantação e configuração do hub é objeto de despacho diário a nível de governo de Estado e a nível dessas instituições às quais eu me referi, Porto do Pecém, FIEC e universidades. Importante, né? Sem dúvida. Isso daí. Deixa eu ver aqui, tem mais outras aqui. Beleza, ele falou que... o que mais preocupa é a contrapartida do Ricardo. O que mais preocupa é a contrapartida do governo, a movimentação para suprir o que será necessário, né? Já falou. O tempo do Estado é muito diferente do setor privado. Isso aí a gente deu o exemplo do aeroporto, né? Não tem outro exemplo melhor do que o aeroporto Pinto Martins, né? Privatizou, de repente funcionou. Quando estava na mão do governo, não saía do canto. E nesse sentido, existe realmente uma articulação muito forte da própria Federação das Indústrias, também na atração desses investidores, né? Esse engajamento, não só da academia, da UFC especialmente, do Porto do Pecém, do governo do Estado, aliado à articulação que a Federação das Indústrias consegue promover, isso gera uma velocidade interessante. Com certeza, o setor privado... E à medida que os primeiros empreendimentos forem sendo implantados, aí eu diria que
a máquina vai rodar numa velocidade alta, porque o nosso potencial é muito grande e nós estamos saindo na frente. Tomara, né? Tomara que dê certo, que tudo corra bem, que não tenha nenhum problema maior, né, para que o hub se desenvolva, né? E aí tem uma pergunta aqui do Davi Carvalho aqui, né? O que compreende o hub tecnológico? Você já falou, mas só para dar uma resumida aí, o hub tecnológico, basicamente, ele é fortalecido pela conexão de Fortaleza através de cabos óticos ao mundo todo, especialmente ao hemisfério norte, né? Isso gera uma capacidade de comunicação de dados, de velocidade nessa comunicação ímpar, que nenhum estado tem. Então, nós somos um entroncamento aqui altamente importante. E, como exemplo disso, foi atraído recentemente, todos sabem, um CD da Amazon, né? Sim. E a Amazon, ela só se instala onde ela tem essa comunicação fluida, porque comunicação para ela é business, é negócio. Até, acho que não terminou não, né? Ainda o Não. CD dela lá? Não, está pronto. Né? Eu acho que em mais mais alguns meses. E essa questão da conectividade, andando um pouco mais para frente ainda, não é? Ela se traduz na possibilidade de qualquer empresa aqui instalada poder comandar os seus negócios em qualquer parte do mundo. Sim. Pela qualidade da comunicação. Conferida por essa interligação de Fortaleza. São cabos ligando para a África, ligando para a Europa, né? E para a América do Norte. Exatamente. Então, assim, realmente não tem o que falar em... Como você deu o exemplo, né? Só perde para o Japão, né? Só perde para o Japão. E perder para o Japão é uma honra, né? Perder para... Quando a gente perde para aqueles países da África, que é uma vergonha, né? E para os vizinhos aqui da América do Sul, alguns vizinhos. Eu estava pensando aqui, apesar do nosso PIB ainda pequeno, mas o Ceará é portador de uma riqueza imensa, não é? Então, essa riqueza, se for realmente bem destravada... Tem um potencial de riqueza grande, né? Porque a riqueza a gente só vai poder mensurar quando for lapidada. Se nós removermos as travas que porventura apareçam, ela vai realmente despontar. Para não ficar aquele negócio que nem falam do Brasil, né? Brasil é o país do futuro. Há quantos anos falam isso? Muito tempo. Agora eu queria dizer outra coisa também que vale a pena ser registrada, né? Que eu não sei se todos, vamos dizer assim, perceberam essa inserção do Ceará nesse ambiente moderno, nesse ambiente de descarbonização. O Ceará aderiu ao compromisso Race to Zero, né? Que é realmente o zero carbono mundial. Uhum. O governador assinou os documentos, né? O Ceará teve uma participação super expressiva na COP26. A COP26 reuniu agora em Glasgow, agora no começo do mês. 15 dias, né? Há 15 dias. Os maiores líderes do mundo para discutir exatamente que medidas, né, são necessárias para conter eventuais, vamos dizer assim, deterioração da situação climática mundial. E o Ceará estava lá presente. O Ceará apresentou projetos extremamente importantes e projetos esses que estão sendo considerados. Então, a adesão do Ceará a esses compromissos globais mostra a coerência entre a prática, que é a atração dos investimentos para o hub, o discurso. Né? O discurso está coerente com a prática, porque nós estamos adotando esses valores. E eu não duvido nada, que é simplesmente um exercício de futurologia, que nós sejamos os primeiros dos estados a estabelecer, vamos dizer assim, limites para a utilização dos combustíveis fósseis. Isso é algo que eu ouso, vamos dizer assim, falar aqui, porque passos nesses sentidos, né, estão sendo dados. Sim. E realmente atrair um hub cujo principal motivação é a descarbonização do planeta, seria realmente coerente que nós aderíssemos a todos esses compromissos globais, né? Então o Ceará está na frente nisso. Importante, né? Um ponto importante. Muito importante. Eu ia te perguntar uma curiosidade minha, tá? Em relação
Está dizendo aqui que já inaugurou o Leonardo aqui, que já inaugurou o CD da Amazon, que iniciou no final de outubro, né? Perfeito. Mas deve ter uma capacidade menor, né? Ainda não está todo 100%. Não, eu ia te perguntar era o seguinte, quais são as energias com custo-benefício mais barato, né? Ou custo de aquisição mais barato. Eu acho que a mais barata de todas é a energia eólica, ou energia hidrelétrica, não é isso? A energia hidrelétrica, é a mais barata. Pela capacidade, vamos dizer assim, pelo porte das instalações de geração, não tenha dúvida que são as mais baratas hoje. Mas eu diria que tanto a fotovoltaica quanto a eólica, elas caminham a passos larguíssimos para estrearem e competirem com a energia termoelétrica. Porque no começo era muito caro, né? Que tinha muito pouco aquela questão da oferta, né? Era muito pouco de equipamentos, era tudo caro, né? E agora, com essa quantidade de parque, de centenas de parques, de energia solar também. Energia solar nas empresas, né? Que antigamente também era caríssimo, as empresas não colocavam, porque era um custo alto demais. Aos poucos está... Tá mudando, a gente vê várias empresas mudando, já colocando, empresas que têm, digamos, que tem um consumo de energia não tão alto, né, de valor de conta. O setor do transporte mesmo é um que eu sei que algumas empresas já começaram a instalar placas, né, de energia solar para reduzir o consumo de energia elétrica. E a grande desvantagem da energia elétrica é essa que a gente vê agora quando tem tempos de seca, aí vai para a bandeira vermelha, daqui a pouco vai ser uma super vermelha, porque o negócio caro, viu? Tá afetado pelo regime pluviométrico, né? E então, só Deus manda. Aí é complicado. Deus ele é mais generoso com o vento, né? Então, e com o sol. Né? Então ele consegue mandar uma quantidade talvez melhor, né? Então eu acho que essa seria para o Brasil uma grande contribuição do Ceará. O Ceará poderia, não só o Ceará, mas o Nordeste todo, né? Poderia vir a suprir numa escala alta toda a necessidade de energia do país. O potencial do Nordeste junto ultrapassa a necessidade do país em muito, né? Vender para os vizinhos aí. América do Sul. Não, é possível. Eu acho que a gente tem que realmente aproveitar mais. Agora, uma coisa que eu sempre pensei foi esse negócio do offshore que você falou. Então, é outro potencial gigantesco aí, né? Muito grande. Gigantesco. E a gente vê isso, e é uma coisa antiga na Europa, né? Offshore já tem muitos anos. Offshore já tem alguns anos, né? Se eu não me engano, deve ter uns 20 anos. Eu me lembro que já ter visto filmes, documentários sobre energia de offshore. Eu acho que muito era na Holanda, né? Na Holanda, na Dinamarca. Na Dinamarca, Noruega, por ali. Exatamente. Pronto, mas a tendência cresceu. Eu acredito que dentro de poucos anos o Brasil ultrapassa, né, a capacidade desses países europeus em termos de geração eólica offshore. Inclusive, nós estamos atraindo o interesse de grandes empresas fabricantes de aerogeradores. E eu não tenho dúvida que um dos segmentos mirados é a eólica offshore. Importante. Então, com a evolução dessa legislação, eu aposto que em poucos anos nós vamos estar aqui constituídos como um dos grandes geradores eólicos offshore do mundo. E o hidrogênio verde, ele vai estar mais ou menos como era a eólica ou a solar 10, 20 anos atrás, né? Sem dúvida. Vai entrar um custo de entrada alto, né, ainda. Um custo de entrada alto, mas que com o passar do tempo aí, o avanço da tecnologia pode ser que... reduz esse custo. Né? E aí existe, talvez, eu não sei se tem, mas isso aqui é uma das perguntas aqui que eu tinha também anotado, era se tem algum planejamento do governo do estado, da prefeitura, das prefeituras, né,
ou se isso está sendo abordado naquele grupo da frente parlamentar, na questão da legislação, questão de fundos sei lá, fundo perdido para incentivo, para que as empresas, né, façam migração. Um dos objetivos desses estudos aos quais eu me referi, né, cujo termo de referência hoje se encontra na mão dos holandeses e dos alemães, para em conjunto com a universidade, a Federação das Indústrias e o governo do Estado desenvolverem políticas, essas políticas têm essas finalidades. Finalidade de estabelecer mecanismos que estimulem o consumo, o uso, a descarbonização dos municípios, do Estado, enfim, do Estado como um todo, né? Uhum. Então, eu acredito que esse estudo ele comece logo, porque o termo de referência, que é o documento básico, que define o conteúdo do estudo, ele está pronto. A gente tenciona assinar o contrato com essas instituições até sexta-feira próxima, e em mais uns 4 meses, ou 5, ou 6, no mais tardar, a gente está com essas políticas públicas do Estado do Ceará definidas. Coincidentemente, o Ministério de Minas e Energia também desenvolve, nesse momento, um estudo semelhante, inclusive com a contribuição da Agência de Cooperação Alemã, da mesma forma que o Estado do Ceará está tendo. Né? Então, Deus queira que tudo caminhe em paralelo, porque uma política reforça a outra. Vocês assistirem um pouco do Constantino Frati, não esqueçam, né, de deixar o like de vocês e também de encaminhar, se inscrever no canal, encaminhar para os amigos, tá? Para ajudar o canal, ajudar nessa monetização do canal. E agora vocês vão assistir um episódio agora com uma parte do episódio do Dr. Dorico Moraes, que é doutor, já foi vice-reitor da Universidade Federal do Estado do Ceará, e ele é o chefe da parte de desenvolvimento de medicamentos e farmacologia lá da Universidade Federal do Ceará, da UFC. Sozinho eu não podia assumir um curso sem ser professor oficial, efetivo. Isso é oficial, né? Porque eu não tinha nada, eu não tinha nenhum vínculo com a universidade. E então, os alunos foram do Dr. Pedro e o Pedro, o senhor vai ter que contratar esse professor e tal, tem que abrir concurso. Ninguém pode chegar e contratar sem concurso, tem que ser concurso. E aí, Dr. Pedro já falou com o chefe de departamento e tal, foi feito o concurso. Eu me lembro bem que o Dr. Jorge chegou para mim, assim, aí tinha inscrição, foram 15 dias, só quem se inscreveu fui eu, né? As pessoas que tinham lá, ninguém se inscreveu. Aí o Dr. Jorge, eu me lembro bem que ele chegando para mim, ele olhou assim para mim, ele era muito sério, né? E aí ele chegou para mim e disse, olhe, ô Dorico, você foi o único candidato inscrito, tá certo? Não me envergonhe, não perca para você mesmo. Se você for reprovado, você vai perder para você mesmo. Então, não me envergonhe. E era só uma vaga? Só era uma vaga, né? Só era uma vaga que era do Dr. Farrá, que tinha morrido. O Dr. Farrá morreu, então. Só que naquele tempo, as vagas demoravam muito para abrir concurso, e essa abriu em tempo recorde, né? Em tempo recorde, porque os alunos precisavam, né? Urgentemente ter um professor responsável pela disciplina. E aí eu fiz concurso, né? Eu tive muita sorte, caíram temas que eu realmente dominava, né? E acabei passando, tirei 10 na prova e tal. E eu me lembro bem que o Dr. Jorge, quando foi ler a resultado do concurso, ele disse, eu tive um alívio muito grande, né? Porque o meu medo era que você fosse reprovado para você mesmo, fosse reprovado por você mesmo, perdesse para você mesmo no concurso. Porque já aconteceu um caso aqui de fulano de tal, que foi reprovado, que só tinha ele para a vaga que ele foi fazer e ele foi reprovado, pronto. E aí eu disse, graças a Deus, então vamos seguir em frente, né? E consegui ingressar, o meu grande sonho começou a se tornar realidade, que era me tornar professor universitário e pesquisador, né? E o pesquisador comecei a ser formado quando eu comecei a fazer esse curso de especialização em fisiofarmacologia, depois o mestrado, e posteriormente eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado na Inglaterra, que foi uma experiência maravilhosa, né? Morei na Inglaterra 5 anos, né?
e uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Oxford, né? E foi assim uma experiência sensacional, aprendi muita coisa, tive um contato assim, aprendi o que eu podia, né? O que eu podia aprender, o que o tempo me deu para aprender, eu aprendi. Além de conseguir conciliar o tempo para nas férias a gente viajar, entendeu? Eu optei por, durante 5 anos, não voltar ao Brasil e pegar meu período de férias e o restinho do dinheiro que sobrava para conhecer a Europa, né? Atravessava o canal e chegava na França e ia conhecer o resto da Europa, né? E assim foram 5 anos maravilhosos, muita experiência, aprendi muita coisa, abriu a minha mente, entendeu? Conheci outras culturas, outras pessoas, e aquilo foi sensacional. E foi assim, deu um outro norte para a minha vida, né? Quer dizer, logo que eu cheguei lá, eu tive muita sorte porque eu tinha um orientador que tinha uma visão, entendeu? Assim, uma visão da ciência muito ampla, né? Ele disse, eu tenho que treinar você para ser um líder futuro no Brasil. Você não vai ser só um pesquisador de bancada, né? Você tem que ser um líder da ciência no Brasil. E uma das coisas que estavam acontecendo naquela época era o anticorpo monoclonal. Os anticorpos monoclonais tinham acabado de ser descobertos. Hoje, muitos medicamentos que estão no mercado, né, para tratar doenças como artrite reumatoide, para tratar doenças como câncer, né, e assim, doenças raras, usam os anticorpos monoclonais. E ele disse, olha, uma coisa é importante você aprender, entendeu? A técnica dos anticorpos monoclonais, né? E ele disse, olha, tem um cidadão aqui que é meu amigo, né? E que ele está na Universidade de Cambridge, né? E então eu vou falar com ele para você passar um tempo lá na Universidade de Cambridge para aprender a fazer. Cambridge era pertinho de Oxford, dava para ir e voltar, entendeu? E então você vai aprender a fazer anticorpos monoclonais. Eu digo, tá bom. Cheguei lá, o cidadão era um argentino, né, chamado César Milstein, né? Me recebeu muito bem, ele era argentino, casado com uma inglesa, né? Falava, como eu, um inglês péssimo, entendeu? Um inglês com sotaque, aquele sotaque portenho, bem arrastado, né? Bem carregado. E aí ele disse, eu não entendia as coisas que ele falava, né? Eu tinha acabado de chegar na Inglaterra, não entendia direito o que ele estava falando, né? E aí ele disse... Não arriscou o portunhol, não? Não, aí ele disse assim, eu vou falar espanhol com você, mas tentar entender o espanhol de um portenho, né? O cara que nasce em Buenos Aires, acho que é tão complicado quanto entender o inglês dele com sotaque portenho, né? Aí eu digo, rapaz, como é que eu vou me... Aí o inglês dele era péssimo, o meu pior ainda. Aí eu tinha o George Kohler, que era o cara que trabalhou com ele, chegou e disse, não, eu vou lhe ensinar aqui. E esse George Kohler era suíço, né? E tinha um inglês castiço, aquele inglês, sabe? Ele morava em Cambridge, mas tinha um inglês oxfordiano, que ele tinha estudado também por lá. E o inglês oxfordiano é o padrão do inglês do mundo, né? Que Water, né? Water. E aí é o padrão do mundo, né? Que é o inglês oxfordiano, é o padrão. E aí eu fui lá, aprendi as técnicas, voltei e tal. Isso foi em setembro, né? A Beth ainda estava no Brasil. Quando foi em novembro, né? Os dois caras ganharam o prêmio Nobel pela descoberta dos anticorpos monoclonais. Caramba. Entendeu? Isso foi em 89? Não, Não, foi em 84. Foi quando eu cheguei na Inglaterra, né? Aí quando foi em novembro, eles ganharam o prêmio Nobel. Aí esse cara, depois que ganha o prêmio Nobel, vira semideus, então você não consegue mais falar e tal, essa coisa. Mas eu ainda o encontrei quando eu estava assistindo um seminário lá no local onde eu fiz o meu doutorado, né, que foi na Sir William Dunn School of Pathology, da Universidade de Oxford. E ele foi dar um seminário, tinha um seminário sempre às quintas-feiras, e ele estava lá dando esse seminário e tal. E eu sentado assim na primeira carteira, que eu estava sentado na primeira carteira, para poder pegar bem o inglês, né? E ele disse,
você trabalhou no meu laboratório, né? Você é o brasileiro que trabalhou no meu laboratório. Como é mesmo o seu nome? Eu não me lembro do seu nome, mas me lembro que você trabalhou lá. Aí pronto, aí todo mundo olhou para mim, o cara que ganhou o prêmio Nobel, conhece o Odorico e tal, essa coisa toda. Aí o senhor virou também uma celebridade. Não, aí o pessoal chegava, não, ali o departamento, eu sempre fui muito bem tratado na Inglaterra, sabe? A Inglaterra, para mim, quando terminei meu doutorado, tive uma oportunidade de ficar trabalhando na Inglaterra e tal, mas eu queria voltar para o Brasil, tá certo? Mas teria sido um local que eu teria me dado muito bem, né? Teria me dado muito bem. Minhas filhas gostavam muito de lá, a Beth adorava a Inglaterra, né? Então eu teria me dado muito bem na Inglaterra. O senhor ficou nessa dúvida? Não, eu não fiquei em dúvida. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida sobre o que eu queria fazer. Quando eu estava terminando o doutorado, eles têm os caras chamados headhunter, né? Que o cara vai atrás de você nos departamentos, né? Caçador de talentos. Caçador de talentos, né? E aí ele vai entrevista pessoas, né? Então eles olharam lá o meu currículo e tal e pediram para conversar comigo, para me entrevistar, né? Então eu disse, não, vou. E quando eu terminei a entrevista e tal, eles também não dizem nada, né? Fazem perguntas e tudo, essa coisa toda. Pergunta muito mais sobre a sua vida pessoal, sobre as coisas que você gosta e tal, os contatos que você tem com as pessoas, do que sobre a ciência, né? Porque a ciência ele já sabe tudinho que a gente faz, entendeu? Então, quando chegou, eles chegaram então e disseram assim, um mês depois eu recebo uma cartinha deles, né? Perguntando se eu não queria ir para um serviço de biologia molecular que estavam criando num hospital, né, na Universidade de Nottingham, né? E aí eu disse, pronto, aquela história toda, levei o problema, meu orientador disse, você tem que ficar na Inglaterra e tal, essa coisa toda. Depois ele disse, não, acho que você deve voltar para o Brasil. Eu digo, não, eu não preciso você me dizer isso, porque eu vou voltar para o Brasil, tá certo? Eu vim para cá para fazer o meu doutorado, para aprender e levar o que eu aprendi para o Brasil. Eu não vim para cá para ser mais um foreigner, né? Quer dizer, aqui na Inglaterra. Eu vim para aprender e voltar para o Brasil, né? Aí eu me lembro bem que foi um grande amigo meu, que era diretor aqui do Hospital das Clínicas, foi me visitar, né, em Oxford, e ele chegou aqui, na época era o governo Sarney, estava aquela inflação louca, né? E aí ele chegou e disse assim, você é um débil mental, porque você vai voltar, ele era bem assim direto nas coisas, você é um débil mental porque você vai voltar para o Brasil tendo essa oferta de emprego para ficar na Inglaterra. Não está na época de voltar para o Brasil de coisa nenhuma e tal, essa coisa toda. E era um salário muito bom, né? Um contrato de 3 anos, com um bom salário, um grande de pesquisa, né? Para você trabalhar. O senhor, na época, era professor da Federal, afastado, né? Afastado para fazer o doutorado. Tanto eu quanto a Beth. Nós dois, a Beth já tinha entrado também na universidade, né? A Beth sempre foi muito inteligente. Ela fez concurso, né, com várias pessoas que eram tidos como os expoentes da medicina na época. Ela fez concurso e tirou o primeiro lugar, né? Todo concurso que a Beth fazia, tirava o primeiro lugar, né? Então a turma dizia assim, vai fazer concurso, a Beth vai fazer, então o nosso segundo lugar, só vou disputar o segundo lugar, né? Porque ela já era o primeiro, era dela. Mas assim, a gente nunca disputou assim, quem faz isso, quem faz aquilo outro. A Beth, segundo ela, é muito tímida, né? Quer dizer, ela não gosta de aparecer e tal. Eu apareço mais, entendeu? E assim, fica a impressão de que eu sou a pessoa mais inteligente, mais preparada, mas não é nada disso, né? Tudo que eu fiz e aonde eu cheguei, tá entendendo? Eu devo a Beth, entendeu? Então a Beth sempre foi o meu sustentáculo, né? Quer dizer, em tudo por tudo. Quer dizer, não é só o sustentáculo familiar, mas o sustentáculo também na pesquisa, né? Então, assim, nós entramos na faculdade, voltamos, né, com o doutorado, né, que realmente não era uma coisa fácil, porque em torno de 30% das pessoas que chegavam para fazer doutorado em Oxford acabavam voltando sem um doutorado, né? E nós conseguimos fazer, e foi um doutorado muito bom, que aconteceu uma coisa também interessante, que uma das pessoas que participou da minha avaliação de banca, né? Ele foi, posteriormente, ele também ganhou um prêmio Nobel, participou da minha banca e ganhou o prêmio Nobel, né? Então, esse cara, depois eu encontrei, ele era
ele foi diretor do NIH, né, nos Estados Unidos, e NIH corresponde mais ou menos como o Ministério da Saúde aqui, né? Uma pessoa assim, extremamente importante, tem um grant de pesquisa enorme nos Estados Unidos. E eu fui visitar o NIH, estava na cantina e ele passou, né? Aí disse, você está aqui no NIH, trabalhando aqui? Eu disse, não, eu estou visitando o NIH. Aí ele disse, e tal, um prazer muito grande e tudo, batemos fotos juntos e tal, essa coisa toda. Porque no dia da minha defesa de tese, quer dizer, eu não tive nem oportunidade, foi um negócio assim, você fica tão nervoso que nem se lembra de bater foto, nem coisa nenhuma, né? Você quer se livrar daquilo e pronto. Mas foi tensão, né? A tensão. Mas foi assim, a minha vida, né, na Inglaterra foi muito boa, aprendi muita coisa, tive um orientador sensacional, chamado Eric Sidebatten, um cara assim, um médico com uma visão, né, de ciência, uma visão de administração, entendeu? Um cara sensacional, uma pessoa que até hoje eu mantenho contato com ele e tudo, e assim, gosto muito dele, né? E a Beth também fez um doutorado de sucesso, foi a primeira pessoa que chegou com doutorado em farmacologia clínica no Brasil, e nós começamos então a trabalhar em pesquisa no Brasil, né? Ela fez o doutorado dela na mesma época que o senhor estava fazendo? Na mesma época que eu fiz, né? Em farmacologia, o senhor fez em oncologia? Oncologia. Ela fez em farmacologia clínica, né? E eu fiz em oncologia experimental. Então o senhor deve tudo a uma bola de frescobol nos pés? Rapaz, pois é. Não, eu devo tudo à minha obstinação. Sim, porque se eu fosse ver só aquela bola de frescobol, a bola de frescobol me fez ver, tá certo? Aonde estava o tesouro que eu deveria correr atrás. Atrás. Entendeu? Mas... Quer dizer, a bola de frescobol me deu... Chamou a atenção. Me deu o caminho da mina, né? Sim. E aí eu fui atrás da mina, né? Então, e assim, foi muito interessante porque a gente se completa em muita coisa, né? Quer dizer, então... E assim, a minha vida científica, depois que eu comecei a ensinar na faculdade, gostei muito, né, de ter entrado na faculdade, fui muito bem recebido no meu departamento, entendeu? Sempre fiz amigos, né, no meu departamento, tem pessoas assim que são pessoas... Eu fiz parte de uma segunda geração, né, quer dizer, a primeira geração, mas eu ainda me considero como sendo dos dinossauros do departamento, né, que foi a segunda geração de dinossauros do departamento, né. Então hoje você vê as pessoas mais jovens que estão entrando para ensinar, né, então você fica vendo assim, pô, já estou ali... Né, esse tempo todo, em 45 anos, eu vou fazer agora em fevereiro, que eu estou como professor. Né, e o senhor poderia ter se aposentado já, né? Já, eu poderia ter me aposentado, né? Como eu já ensinava em colégio desde os 18 anos, quando eu tinha 50 anos já poderia ter me aposentado, entendeu? Mas eu poderia ter me aposentado há muito tempo. Então, hoje vou fazer 70 anos, né, e assim, não pretendo me aposentar. Vou me aposentar na compulsória. Compulsória, 75 agora, né? 75, a não ser que eu morra antes, né? Se eu morrer antes, paciência. Não. Eu faço o que eu gosto, aonde eu gosto, como eu gosto. Por que eu tenho que me aposentar? Não tem, eu faço tudo que eu gosto, o que eu gosto é na minha pesquisa. Nunca o meu lazer, a pesquisa nunca atrapalhou o meu lazer, entendeu? Pelo contrário, é complementar o meu lazer, porque eu gosto da pesquisa, a pesquisa para mim é lazer também. Então... contato com o aluno, ensinar, eu adoro dar minhas aulas, até hoje eu dou minhas aulas, entendeu? Continuo dando as minhas aulas e gosto de dar aula. E assim, na minha vida científica, eu acho que tem 3 fatos, né? Porque eu sempre digo o seguinte, você leu aí meu currículo, né? Uma série de prêmios, troféus e tal. Eu li o mini currículo. E então, precisa atualizar isso aí, já passei dos 350 publicações científicas. Ah, já? Já, tem 319 aí, né? 319. Mas se você olhar o Lattes mesmo lá, vai ver que tem mais de 350. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Isso aí às vezes o cara publica um trabalho, né, e ganha o prêmio Nobel. Está desatualizado, dia 27 de outubro. Pois é. Não, mas isso aí é porque eu não atualizei não atualizou o mini lá currículo. embaixo. O mini currículo, tem que atualizar. Tá. Mas enfim, eu sempre digo o seguinte, que todos esses troféus e encomendas e tal, eu me sinto muito orgulhoso de ter recebido, tá certo? Mas eu nunca quis ser apenas o cientista mais laureado do cemitério. Levar isso tudo, deixar... Não adianta isso. Eu quero sempre, em vida ainda, né, deitar a cabeça no travesseiro, né, e pensar que eu fiz algo útil para a sociedade, né? E isso hoje eu posso me orgulhar
de dizer que eu tenho alguns feitos que mudaram assim, o perfil, entendeu, de algumas coisas na sociedade, né? Então, a primeira delas, que assim, a gente trabalhou muito, isso foi capitaneado pela Beth, mas eu estava ali ao lado dela, auxiliando e tal, essa coisa toda, foi os genéricos, né? Então, os genéricos... Década de 90, não foi isso? No fim da década de 90, no início da década de 2000, nós fomos o primeiro grupo no Brasil a fazer bioequivalência de medicamentos genéricos, né? Tanto é que a Beth fez parte de uma comissão, primeiro da Câmara, depois na Anvisa, onde ela estava com mais 5 pessoas que fizeram a regulamentação da lei dos genéricos, né? A regulamentação da lei do genérico, e a gente começou a ensinar para as pessoas, de uma forma geral, como é que se deveria fazer estudo de bioequivalência de genéricos, né? Então, a primeira centena de medicamentos genéricos que consolidou, né, o medicamento genérico no Brasil foi exatamente o trabalho que a Beth fez, que com minha ajuda, né, isso aí foi importante porque hoje nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que foram incluídos, né, no uso de medicamentos convencionais por causa da queda de preço dos medicamentos com a inclusão dos genéricos, né? Então, isso aí foi uma coisa assim, me marcou muito. E nessa mesma época, né, teve uma outra coisa assim que também a gente deu uma contribuição considerável, que foi quando o doutor Huygens Garcia, né, que há pouco tempo atrás comemorou 2.000 transplantes, já foram feitos 2.000 transplantes de fígado, né, com sucesso, porque é uma das menores mortalidades, né, de transplante no Brasil, compatível com os países mais desenvolvidos, né, os locais mais desenvolvidos de transplante. E o Dr. Huygens me procurou, ele já era professor da universidade, mas queria fazer um doutorado, né, porque seguia a carreira acadêmica, né? Uhum. E ele, então, já era um cirurgião, na época, muito conhecido, um grande cirurgião, né? E ele, então, me procurou e disse, eu quero fazer um doutorado com você. Eu fiz um mestrado, mas estava estudando as enzimas, estou cansado de estudar enzima, não quero saber negócio de enzima. Mas o que é que você quer fazer? Cirurgião é o seguinte, ou você faz o que ele... Se você orientar e disser, olha, você tem que fazer isso, ele não vai fazer, ele vai fazer o que ele gosta de fazer, certo? Então, o cirurgião, na hora que ele vai fazer o que ele gosta de fazer, ele vai fundo e faz mesmo, né? O cirurgião nunca vai lhe decepcionar, dizer que não, que vai fazer uma coisa e não vai fazer. Ele realmente vai fundo. E ele disse, eu tenho um sonho de implantar o transplante de fígado aqui no hospital universitário, né? Eu digo, mas rapaz, o transplante de fígado... E eu não sabia nem o que era transplante de fígado na época, mas eu digo, rapaz, isso deve ser um negócio complicado. Porque muito pouca gente faz no Brasil, né? Só fazia o pessoal em São Paulo, né? Dr. Pinotti em São Paulo, foi o pioneiro lá, na USP. E aí eu digo, rapaz, isso deve ser um negócio complicado. Aí eu fui ler o que era transplante de fígado, né? Ler o que era transplante de fígado e aí eu fui ver que o transplante de fígado, todos os livros falavam que era a técnica mais complicada de transplante, né, de órgão é a transplante de fígado, né? Mais do que coração, mais do que pulmão, tá certo? Quer dizer, mais do que qualquer um desses é o transplante de fígado. Por que era assim? Mais do que o de rim, porque tem muito vaso para você ligar, tá entendendo? E a colocação do fígado no local e tal, aquela coisa toda, compatível com o tamanho, é muito complicado. E aí eu disse, Huygens, é o seguinte, você quer fazer isso, então você vai, escreve, a gente tem que conseguir dinheiro para fazer isso. Um projeto sem dinheiro não existe, né? Então a gente tem que conseguir dinheiro. E então ele chegou e disse, pode deixar que eu escrevo, né? Aí, uma semana depois, ele chegou, está aqui o projeto. Aí me entregou uma folha de papel ao maço escrita à mão, com uma letra ilegível, porque letra de médico você já não consegue ler, tá certo? Só consegui ver uma letra pior do que de médico foi do meu neto, entendeu? E aí a letra ilegível, 4 laudas de papel ao maço, né? E eu digo, rapaz, isso aqui é o projeto. Ele disse, rapaz, isso aí é o projeto. Aí eu digo, tá bom, tá certo. Então, eu digo, rapaz, não adianta, porque
não adianta você insistir com uma coisa que não vai acontecer. Não adianta eu chegar para ele, não, volte, vai fazer isso e tal. E o Higgins sempre foi uma pessoa muito legal, gosto muito dele, é uma pessoa, é um dos grandes amigos que eu tenho, entendeu? E meu cirurgião, né? E aí eu disse, pode deixar. Aí eu fui na livraria da faculdade, comprei 2 livros sobre transplantes, né? E um sobre técnicas cirúrgicas e tal, transplante de fígado. Aí fui ler o que era o transplante de fígado, escrevi um projeto. O Higgins, corrige aí para ver se está tudo certo. Ele leu, rapaz, está tudo certo, é isso mesmo. E aí ele disse, sim, aí eu digo, vamos submeter ao CNPq para conseguir um financiamento. Na época, o CNPq tinha destinado um dinheiro para o Nordeste, né? Tinha um projeto Nordeste do CNPq, que era o Nordeste, muito pouca pesquisa, então eles queriam incentivar a pesquisa do Nordeste. E diante desse projeto, veio então a gente conseguiu o financiamento, foi tido como um dos projetos prioritários, né? Conseguimos o dinheiro e montamos um laboratório de cirurgia experimental para fazer transplante, né, em porcos, para treinar a equipe, né, e ao mesmo tempo para desenvolver a técnica de transplante, que foi a tese de doutorado dele, né, trabalho de doutorado dele. Isso em que ano? Em 90, começou em 99, acho que terminou em 2000, se eu não me engano. Né? E aí foi um sucesso, porque aí tem umas histórias interessantes, né? Porque os primeiros transplantes que a gente fazia, o transplante todo feito de uma forma perfeita e tal, essa coisa toda, cirurgicamente, tecnicamente perfeita. E os animais morriam no final, né? Acabavam, você botava lá no pós-operatório, o animal morria. Aí eu digo, rapaz, como é que pode? 22 transplantes, né? Aí quando a gente estava, nós fizemos 22 no total. A gente tinha feito uns 8 e os animais morriam. Aí eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada. Ou esses caras não estão operando direito, que é muito pouco provável, né? Ou então tem alguma coisa errada no pós-operatório desses animais, pode ser um anestésico, pode ser isso, aquilo. Aí eu uma vez teve uma confusão, porque toda vez que tinha um transplante, o porco que era o doador, né? Geralmente eram porcos pequenos, em torno de 22, 25 quilos no máximo, entre 20 e 25 quilos. E o porco doador, né, era dividido com os funcionários que tomavam conta do pós-operatório, né? E o outro, quando morria, também era dividido, né? Aí a turma estava deixando o porco morrer, tá entendendo? Para ficar, para comer. Quando eu descobri, aí eu não descobri isso nunca foi oficializado, mas eu digo, rapaz, só pode ser isso. Aí eu disse, olha... O churrasco do final de semana. O churrasco, né? Aí não, aquilo era a semana inteira, né? Eles comiam, toda sexta-feira tinha transplante e a semana inteira eles comiam aquele porco. E aí eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, para cada porco que permanecer vivo, né? Quer dizer, a gente pagava R$20 por cada porco que permanecer vivo, entendeu? Eu dou R$10 para a pessoa que está tomando conta, né? Que era o bioterista lá que tomava conta. Então, cada porco, daí para frente não morreu mais nenhum, entendeu? Então, quer dizer, o que eu estava pensando realmente era a verdade, né? Não deixava morrer para comer o porco, né? Mas eles preferiam o dinheiro vivo do que a carne de porco, porque eles já dividiam o outro porco, ficava metade para cada um. Que era o porco doador, né? O porco doador. Mas, enfim, isso aí depois de 22 transplantes, a equipe estava treinada, a tese estava concluída, tá certo? E o Dr. Higgins, então, passou 3 meses em Barcelona, no melhor serviço de transplante naquela época da Europa, né? E ficou lá, foi treinado, voltou, implantou o transplante de fígado no hospital e até hoje, né, 2.000 pessoas já foram transplantadas, né, com esse programa que começou. Então isso também me dá um orgulho muito grande de ter sido a pessoa que acreditou que aquilo fosse ser possível, né? E a terceira coisa que também me faz botar a cabeça no travesseiro e pensar que a ciência tem que se transformar em bem social, né, foi a história da pele da tilápia, né, que foi também uma história muito bonita, né, e que teve assim, tem um apelo social muito grande, né? Então foi outra coisa que
a gente trouxe, e se você quiser, eu posso começar a falar sobre isso, se você sim. tiver outra coisa. Vou só ler aqui o chat, tem muita mensagem aqui no chat, para o senhor tomar uma água aí, e a gente vai querer, claro, tem muita coisa aqui, muita pergunta que eu fiz sobre também a pele da tilápia. De antemão, quem está assistindo a gente e tiver, nós recebemos aqui Léo, o senhor Gentileza, foi há uns 2 semanas? 2 semanas. O senhor Gentileza, ele é um discípulo do profeta Gentileza lá do Rio de Janeiro, que criou aquela gentileza gera gentileza, e ele foi indicado ao Nobel da Paz em 2018 e 2017 e 2018, certo? E ele até explicou no episódio como é que funciona essa indicação. E aí eu queria já fazer uma provocação aqui, que nós temos aqui um possível indicado aqui ao Prêmio Nobel. Eu acho que isso aí... nem sequer avente essa possibilidade, porque isso, entendeu? Que vai aparecer. Não, isso aí é uma coisa inalcançável. Eu acho que isso aí, nosso objetivo nunca foi ganhar prêmio. Não, isso aí é uma consequência. Eu sei que não é, mas Mas eu acho... Mas se um argentino ganhou... Não, mas aí é que tá. Quer dizer, 2 argentinos ganharam. 2 argentinos e 3 chilenos. Aquele o era César o primeiro. Foi o primeiro e antes não, foi o segundo. Foi o segundo. Antes dele tinha ganho, né? Que foi o Sai que ganhou ele foi na ele estudava sistema nervoso, né? Foi um cara que ganhou o Prêmio Nobel e todos os 2 muito bem merecidos, né? Mas a Argentina, se não fosse a política, era hoje para ser um país de primeiro mundo. Né? Porque em 1930, condições, né? 1930 a Argentina já era um país desenvolvido, entendeu? 1930. Né? Aí depois vem aquelas políticas desastrosas, né, do peronismo, aquela coisa toda, que acabou levando o país a um desastre que hoje continua aí. Né? Infelizmente, né? E para quem já teve o prazer de conhecer, né? Arquitetonicamente parece que a gente está na Europa. Na Europa, pois é. Parece que está na Europa, porque os prédios são prédios com arquitetura... Mas a década de 30 foi a década de ouro, né, da Argentina, né? E depois, na Segunda Guerra Mundial, os argentinos ganharam muito dinheiro, porque eles vendiam carne para o mundo inteiro, né? Vendiam carne para os alemães, vendiam carne para os aliados, né? Então, eles abasteciam o mundo inteiro com carne, né? E se não fosse essa política, né, desastrosa e populista, né, do Perón, a Argentina hoje era para estar no primeiro mundo, né? Uma das potências, né? Deixa eu só, aqui pessoal, só para aproveitar, quem tiver pergunta, quiser perguntar para o doutor Dorico, tá? Por favor, usem o chat aí, o chat está aí aberto para as perguntas. Tá? Aqui vou ler aqui algumas mensagens, né? O Mini Gênio, parabéns. Miriam, com o currículo deste, tem que ser tirado o chapéu. Morgana, dei valor, educação boa é assim mesmo. Renata, doutora Renata, sua filha, boa base é fundamental. Adelânia Roque Marinho Guedes, só orgulho. Minha secretária. Só orgulho. Renata, de novo, seu filho, imagina as traquinagens nesse laboratório. Eita, já conhece o pai, né? Já sabe, né? Morgana, de novo, ainda foi aluno do Belchior, olha aí, ó, como aluno e colega de faculdade. Renata tá lhe entregando aqui que você andava de boca de sino. Calça boca de sino. Era calça boca de sino de xadrez, né? Era calça. E tinha um sapato, a gente usava um sapato chamado cavalo de aço, era um sapato do salto, entendeu? E era uma calça boca de sino muito parecido, né, com as roupas que eram usadas aquele Augustinho da Grande Família, né? Vixe. Rapaz, eu me identificava muito, aquele Augustinho da Grande Família usava as roupas que a gente usava na década de 70. E a camisa xadrez. Também. Era camisa xadrez, entendeu? Eu me lembro que eu tinha uma camisa de seda, que era uma camisa assim, que parecia a raja de uma cobra, dessa cobra, como é que chama? Coral? Dessa? Não, a cobra... sucuri. Parecia uma sucuri, a cobra sucuri, entendeu? E você usava aquilo, quer dizer, não tinha a menor combinação, você usava aquilo com a calça de xadrez, mas era a moda na época,
entendeu? Era moda. A moda era não ter moda ali, né? Era. Não, mas a calça boca de sino era moda. Era moda, era. Entendeu? Década de Boca 70. de sino era moda. Calinha Alcântara, excelente professor e pesquisador. Professor Dorico é um ser humano feito humanista silenciosos. Olha aí, eu estou falando aqui, pessoal. Tem que procurar aí quem indique ele. Renato, sei de tudo. Falando do frescobol. Sua irmã, doutora Cecília, garoto traquino, agora excelente cientista. Parabéns. Parabéns ao entrevistado e ao entrevistador. Obrigado. Morgana, que história linda. Nilton Andrade, sempre aprendendo com o mestre. Professor maravilhoso, Renato. Silvana Pinheiro, excelente professor de biologia, farmacologia e orientador de mestrado e doutorado. Foi sua aluna, né? Foi minha aluna no Santo Inácio na faculdade, depois aluna de mestrado e doutorado. Olha aí, gostava, né, das suas aulas, gostava. Excelente profissional. Amigo de excelência, doutora Cecília, ambos, Odorico e Beth, formam um casal perfeito. Kaline, como pesquisador e os seus feitos, mudou o cenário da pesquisa científica, colaborando para o desenvolvimento e a evolução da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Parabéns. Morgana, eu nem tenho palavras para descrever a honra de conhecer um cientista tão renomado por seus feitos para a humanidade. Parabéns. Inspiração. Já Renato falou aqui, essa história eu não sabia nos detalhes, eu não sei agora qual a história, né? Porque qual Deve foi ser a história do frescobol, né? Pode ser. Agora porque realmente foi bem detalhado, né? Doutora Cecília, querido irmão, parabéns pela sua gloriosa carreira científica. Morgana pretende fazer isso ao sair do Brasil no doutorado. A doutora Beth está aqui, meu eterno amor, olha aí. Tá vendo? Aí. Rapaz, era aquele slogan que dizia... Ela deveria colocar aqui, meu eterno amor, obrigado pela bola de frescobol. A história aquele slogan da Loteria Estadual do Ceará, insista, persiste e não desista que seu dia chegará, entendeu? E assim fui eu, né? Com certeza, o senhor foi muito resiliente. Eu sempre sou. Marília de Araújo Cruz, parabéns, professor, seu currículo lhe precede, fico muito feliz em ter a oportunidade de fazer parte do NPDM, deve ser o núcleo, né, de pesquisa. Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. Que é apenas um reflexo do seu empenho e dedicação à ciência. Kaline, que lindo, minha querida Marília. Morgana, Deus abençoe 10% da inteligência e capacidade do professor, amém. Me abençoe com 10% da sua... Olha, quem foi isso aí que disse? Foi a Morgana. Morgana, preste atenção. Eu vou lhe dizer uma coisa. Isso aí eu estou dizendo porque eu sou uma pessoa que eu tenho autocrítica. Sabe? A minha inteligência, tá certo? Sempre foi de mediana para medíocre, entendeu? Agora, o que eu sou é muito obstinado para fazer as coisas, trabalho muito, entendeu? E sempre tive a ajuda da Beth, né? Quer dizer, eu sempre dizia o seguinte, o miolo, entendeu? É a Beth. Eu sou o executor das ideias, né? E isso nós vamos ver que ao longo do tempo, né, essa coisa se repetiu, né? Então, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que a vida inteira, né, quer dizer, todo o meu sucesso dependeu da Beth, né, que foi a Beth que norteou, né, a minha vida acadêmica, me ajudou muito e tal, essa coisa toda. Agora, Morgana, não precisa ser inteligente para chegar aonde eu cheguei. Precisa trabalhar, né? E amar o que faz. Né? E gostar do que faz, exatamente. Tem uma frase que é atribuída ao Pasteur, outros atribuem a Einstein, várias pessoas, mas eu acho que foi Pasteur mesmo que disse, né, que a pesquisa é 1% de inspiração e 99% de transpiração, tá certo? Então, isso aí é trabalho, entendeu? Quer dizer, se você trabalha, se você tem obstinação para fazer aquilo que você se propõe, você vai conseguir fazer, né? Você tem que ter o seu sonho e transformar o seu sonho em realidade, né?
E é isso que eu tenho feito minha vida inteira. Década de 80, o Silvio Santos falou exatamente essa frase que o senhor falou agora, que eu não nasci dono de TV. Eu trabalhei e conquistei a TV. E é 90%, ele falou percentual, mas a mesma lição. É 10% de inspiração e 90% de transpiração. Aí ele levanta o paletó todo suado, a camisa por baixo, entendeu? Isso num programa Show de Calouros dele, né? Mas é verdade. Acho que a maior recomendação para Morgana é ela jogar frescobol. Eu acho que ela vai se dar bem aí. Ela pode pegar uma inspiração boa, viu? Pode pegar uma inspiração boa. Doutora Elizabeth, dei valor à entrevista. Kaline, que declaração linda, sincera e repleta do mais puro amor, a professora Elizabeth. Adelânia Roque Marinho Guedes, excelente profissional, excelente ser humano, excelente pai, avô e chefe. Morgana, professora Elizabeth, também um exemplo de inteligência. Ou casal bonito, olha aí. Doutora Beth está aqui. A Adelânia é suspeita de falar, porque ela é minha secretária, entendeu? Então é suspeita. Silva, mas com certeza... Pelo menos se não fosse, ela ficava calada, Ficava né? calada, ela não falava nada. A Adelânia é uma pessoa ótima. Olha, pensa que você tem uma secretária do valor da Adelânia, do trabalho que ela faz, entendeu? A gente tem muita sorte, né? Porque eu digo o seguinte, quer dizer, a sorte favorece as mentes preparadas, né? Sim. Então, se você não tiver a sua mente preparada para receber, né, aquela história... E disposição se para o cavalo passa selado na sua frente, você tem que montar, entendeu? E assim foi minha vida inteira, eu nunca perdi oportunidades, né? Então, assim, eu sempre digo, a gente tem sorte de ter isso, ter aquilo outro, muita sorte, né? Mas são coisas que a gente adquire ao longo do tempo, né? Sim. Adquire ao longo do tempo. Então, mas vamos falar um pouco de uma outra coisa que é... Deixa eu só terminar, porque tem ainda algumas mensagens aqui. Só a Silvana falou, a Beth, tudo de bom na tua vida. A doutora Cecília, ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande impulsionadora mulher. Doutora Elizabeth, parabéns. Kaline, parabéns. Olha, a Renata falando, pior que a letra do meu filho é ruim mesmo. Eu já disse para ela, tem que fazer caligrafia. Caligrafia, né? Fazer caligrafia. Dá uns cadernozinhos de caligrafia. Agora o menino passa o dia todo teclando no computador, não vai aprender a escrever nunca. Essa juventude agora nova, né? Grande professor, Dorico. Apreço e admiração pela sua pessoa. Iane Dantas. Olha, a Renata concorda que ele merece o prêmio Nobel. Ah, não, isso aí não. Olha, o prêmio Nobel é uma coisa, entendeu? Que não é para seres mortais como a gente, não, entendeu? O prêmio Nobel está muito longe disso aí. E outra coisa, o que eu fiz hoje, tem dezenas de milhares de pessoas que fazem isso no mundo inteiro, né? Que deram contribuições enormes para a ciência e tal, essa coisa toda. Então, o prêmio Nobel é uma coisa que, para mim, entendeu? Nunca pensei, porque eu sempre tenho coisas assim, objetivos na vida e tal. Prêmio Nobel, nunca pensei nisso. Aliás, eu nunca pensei em prêmio nenhum. Os prêmios sempre vieram, entendeu? Por... reconhecimento. Foi assim, uma decorrência do que a gente faz, né? Mas eu ainda estou muito longe de conseguir alguma coisa para chegar a prêmio Nobel, para ter merecimento para prêmio Nobel. Prêmio Nobel é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. E falando nisso, vamos entrar na pele da tilápia. Vamos entrar nesse assunto agora, que é um assunto aí, talvez, aí... para prêmio Nobel. Eu acho que ainda não, eu acho que ainda está muito longe. Mas, enfim, tem uma coisa assim, o que eu gostaria de preceder a conversa sobre a pele da tilápia era sobre a ideia para a criação do NPDM. O NPDM é o nosso centro de pesquisa, né? Quer dizer, um centro de pesquisa que hoje congrega 72 pesquisadores, né? Da mais elevada estirpe científica da Universidade Federal do Ceará, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter criado esse centro de pesquisa. Isso aí realmente foi uma ideia nossa, tá certo? Minha e da Beth, né? Quer dizer, e
e nós concretizamos essa ideia. Muitas vezes a gente ia para os encontros científicos, quando eu apresentava a ideia de criação desse centro de pesquisa, né, as pessoas diziam assim, esse é o Dom Quixote do Nordeste, né, porque todo mundo achava que aquilo ali era uma coisa inalcançável. Né? Perda de tempo. Perda de tempo e assim, que era um negócio que eu ficava delirando em cima daquela ideia e tal. E, como eu disse, se você sonha, você tem que buscar realizar o seu sonho. Né? Transpirar. Transpirar para realizar o seu sonho. E assim foi feito. Nós conseguimos, né, mostrar para as pessoas a importância de se criar isso. E a base para que a gente fosse criar foi o trabalho feito pela Beth dos genéricos, né? Porque quando todo mundo viu que a gente tinha capacidade para fazer o que a gente fez com os genéricos, né, os medicamentos genéricos, a gente tinha também capacidade para poder fazer o centro de pesquisa desse que nós fizemos, que hoje está uma referência no mundo inteiro. Né? Bom, então a gente teve essa ideia, levamos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, conseguimos um financiamento inicial de 2,5 milhões, Ministério da Saúde, né? E aí eram 5 milhões, aí o então presidente da FINEP na época ficou com 2,5 milhões para levar para Recife, porque era a terra dele, entendeu? Só chegou 2,5 milhões para a gente. E depois o Ministério da Saúde, sabendo disso, me deu mais 2,5 milhões para fazer a parte inicial do NPDM. Quando a gente estava com tudo feito, eu continuei vendendo o peixe como sendo a coisa importante para o desenvolvimento de medicamentos no país, né? E aí eu levei, numa reunião, estava lá o pessoal do BNDES, e o BNDES então achou a ideia interessante. Vieram no Ceará, viram, eu apresentei para eles a minha ideia, a gente já estava construindo, o prédio já estava sendo construído, né? E a gente precisava de dinheiro para concluir e fazer o biotério, que era a parte complementar. O prédio fica no PC? Não, fica no Porangaba-Sul. Porangaba-Sul. É vizinho à Lagoa do Porangaba-Sul. Né? E você precisa conhecer lá. Né? Precisa conhecer. Vamos marcar. E então, diante desse desafio, nós conseguimos então com o BNDES, para que o BNDES desse dinheiro a fundo perdido, né? Para que a gente pudesse construir isso dentro da universidade. Eles queriam que a gente construísse como uma empresa, né, própria, né, como isso foi, como eles imaginavam, porque o BNDES não dava dinheiro para as universidades. Né? Tinha que entendeu? constituir era uma empresa. CNPJ. Exatamente, tinha que ser uma empresa, né? Ser uma empresa como e tal. uma fundação, uma associação, aí, alguma coisa assim. Como eu disse que... Aí eu levei 2 anos negociando com eles, né? Até que chegou o ponto que eu mandei todo mundo para PQP e disse que não queria mais o dinheiro. E aí disseram, não, mas o dinheiro já está aqui, você tem que levar o dinheiro já está destinado para isso, entendeu? Eu depois tem que ser como a gente quer. Né? Aí ele disse, não, mas aí o reitor tem que se comprometer de que não vai desviar para outro fim. Desviar a finalidade da construção do centro, entendeu? Para fazer outra coisa. Né? Porque é muito comum no serviço público, você faz quando tem um prédio todo bonito e tal, diz, vamos botar aí dentro isso, vamos botar aí dentro aquilo, vamos botar aquilo outro e tal. Entendeu? Quando o prédio estava todo pronto, a diretora da faculdade na época chegou e disse, não, vamos botar ali dentro do departamento. Não, aqui é um centro de pesquisa, entendeu? Não pode ser isso. E aí o BNDES, foi uma coisa muito interessante, o BNDES fez um documento que o reitor da época assinou, dizendo que o centro não podia ser desviado das suas funções, né? E dizer lá quais eram os objetivos dele, né? Então, e isso a gente mantém até hoje, quando alguém quer desviar a função do NPDM, diz, está aqui, documento. Mas eu acho certíssimo aí, isso. Lá nesse documento diz o seguinte, a autoridade que fizer isso vai ser denunciada ao Ministério Público. Pronto, acabou. Pronto. Então, ninguém vai mexer com os objetivos do NPDM. Né? Bom, e aí a gente fez isso aí, obviamente nós tivemos aí o lastro para isso, né? Foi o trabalho que a gente tinha feito com os genéricos, né? A Beth capitaneando isso, né? Então, e a gente conseguiu mostrar para as pessoas que nós éramos capazes de juntar, de congregar pesquisadores, né? Fizemos isso com muita competência. Isso aí eu realmente acho que a principal coisa não é você construir o prédio, né? Mas você colocar dentro desse prédio pessoas que valorizem o que você fez, né? Que foi o que nós fizemos. São pessoas que realmente muita competência que estão ali dentro, pessoas que têm uma capacidade de trabalho, entendeu? E que nos dão assim uma visibilidade muito grande para o trabalho que a gente implantou, que foi o núcleo, né? E diante desse trabalho a gente teve então a colaboração de todos esses colegas, né? Desses 72 pesquisadores que nós temos lá,
E hoje nós temos trabalhando mais de 300 pessoas, né? Até a última vez que nós contamos, eram 135 estudantes de pós-graduação, de diversas pós-graduações da universidade que fazem os seus trabalhos de tese ali dentro, né? Principalmente da farmacologia e da medicina translacional, que é uma pós-graduação do próprio NPDM, né? Pessoas, então 8 departamentos que trabalham ali dentro, nós temos uma produção científica enorme, né? Quer dizer, uma produção científica desse núcleo de pesquisa é maior do que muitos centros, né, e faculdades da Universidade Federal do Ceará, né? Quer dizer, a produção científica nossa, só desses pesquisadores do NPDM. E então isso me dá um orgulho muito grande, né? É aquela história, né, de achar que você fez alguma coisa que está beneficiando a sociedade, né? Porque quantas pessoas estão sendo formadas? 95 estudantes de iniciação científica, né? 135 estudantes de mestrado e doutorado, 72 pesquisadores, né? Quer dizer, então, fora o pessoal de apoio que trabalha lá, então tudo isso, tem mais de 300 pessoas trabalhando lá dentro, né? Agora, nessa pandemia, uma coisa muito importante que a gente fez, capitaneado por pesquisadores como o Carlos Paê, pela Raquel, entendeu? A Carol, entendeu? Foi quando o Estado ainda não tinha capacidade de fazer os estudos para a detecção do vírus, né? Do vírus, do coronavírus. Então, o núcleo, né, fez mais de 10 mil exames, né, com RT-PCR, né, para atender a população em geral. Então isso aí foi uma coisa muito importante, né, porque mostra que a gente também tem uma visão, né, para a sociedade, uma visão social, porque afinal de contas o dinheiro que foi usado para construir aquele centro foi o dinheiro que foi pago com o nosso imposto, do nosso imposto que foi colocado ali dentro. Dinheiro público, né? Dinheiro público, né? Então a gente tem que retornar isso para a sociedade. E assim, coisas assim muito interessantes que a gente está fazendo ali dentro, entendeu? Que são trabalhos de extensão que também estão sendo feitos e pesquisas de ponta, né, que estão sendo feitas ali dentro. Então, é uma coisa assim que me dá muito orgulho de ter sido o idealizador disso, né? De ter sido aproveitando assim o trabalho que a Beth tinha feito, né, dos genéricos, e a gente levou isso, essa bandeira, e conseguimos então mostrar que nós tínhamos capacidade para chegar onde nós chegamos. Isso foi em 2013? Não, em 2013 eu fui constituído como sendo o coordenador do núcleo. Mas ele só foi inaugurado em 2015. 2015. Né? Dia 2 de fevereiro de 2015. Certo. E aí como é que foi que nasceu essa pesquisa direcionada à pele da tilápia? Bom, em setembro de 2014, me procura um ex-aluno meu, né? Hoje a gente, quando o pessoal olha para ele, diz assim: rapaz, doutor Edmar Maciel foi seu aluno na faculdade? Professor, ele está um pouco ruído da lagarta, né? Porque o agricultor quando olha para a plantação, né, que passa assim uns 2 ou 3 dias sem chover, né, e tal, a lagarta começa a crescer no feijão e tal, e rói as folhas do feijão e tal, você fica achando que o feijão, aquela plantação vai acabar e tal, e você diz assim, está ruído da lagarta, né? Aí então olharam para o Edmar, na realidade, veja bem, eu gosto sempre de valorizar as coisas que devem ser valorizadas, né? Então, eu acho que tem 2 pessoas nesse trabalho, aliás, tem várias pessoas que levaram esse trabalho à frente, né? A gente não pode nunca esquecer que a ideia original da pele da tilápia, de usar a pele da tilápia, foi de um pernambucano, né, chamado, tentando aqui, me fugiu agora o nome dele, Marcelo, né? Marcelo Borges, né? Marcelo é também especialista em queimados, né? Trata queimados, e uma vez ele estava lendo o Jornal do Comércio de Recife, e ele viu que a pele da tilápia, que a tilápia era utilizada, né, na produção de cativeiro, né, da produção de peixe, e que tudo da tilápia era aproveitado, né? Exceto a pele da tilápia, que eles usavam um pouco para o artesanato e o resto era descartado, né? Descartado no meio ambiente, descartado, sabe? É uma coisa de descarte. E ele disse, olha, a gente podia usar isso aqui como um curativo, um tratamento de queimados, porque
já havia nos Estados Unidos que estavam usando a pele do porco, né? A pele suína, para tratamento da queimadura, né? O padrão ouro para usar para tratamento de queimadura, o curativo da queimadura, é a pele humana, né? Você tira de cadáver e tal, essa coisa toda. Mas a pele humana pode transmitir doenças, as pessoas não querem doar, entendeu? A pele, né? Você vê o seguinte, você doa os órgãos internos, mas você não quer desfigurar o cadáver, você não quer tirar a pele, a pessoa acha que aqui tirando aquela pele o cadáver vai ficar desfigurado, essa coisa toda. Eu me lembro bem quando a gente fazia com o Dr. Lúcio Flávio, né, se estiver me ouvindo aí, pode confirmar, a gente fazia uma pesquisa, né, para estudar, na época, né, estava no auge, né, foi descoberta o Viagra, e outros laboratórios estavam procurando estudar outras substâncias para tratar a disfunção eréctil, né? E a gente usava o corpo cavernoso de cadáver, os cadáveres que estavam doando órgãos, a gente pedia para doar o corpo cavernoso. A mulher doava o coração, doava o pulmão, o coração, doava o fígado, doava o rim, entendeu? Mas não queria doar o corpo cavernoso, porque pensava que a gente ia cortar o pênis da pessoa. Aí diz assim, olha, a senhora, uma vez a senhora, conversando com a senhora, eu disse, olha, pedi para a senhora doar o corpo cavernoso, o que diabo é corpo cavernoso? A mulher já estava chateada porque o marido tinha morrido e tal, tinha morrido num desastre, era de moto, né? E a maioria desses doadores são desastres de moto, né? O motoqueiro é um doador de órgão em potencial. E aí eu disse, não, senhora, é o seguinte, nós estamos fazendo um experimento e tal, o senhor vai cortar o pinto do meu marido? Eu disse, não, isso não vai ser cortado. A gente tira por dentro, entendeu? O corpo cavernoso você tira por dentro e tal, bota, você faz coloca algodão e tal, o pinto do seu marido vai ficar até mais bonito do que ele era antes, entendeu? E maior até, entendeu? Aí ela disse, sendo assim, entendeu? Eu vou deixar, né? Mas toda a vida tinha esse negócio, você ficar e tal, essa coisa toda, você tinha que mostrar às pessoas, entendeu? Que aquilo era uma coisa necessária. Bom, voltando aqui para a pele da tilápia, então, que tem múltiplos usos, né? Hoje a gente encontrou aí uma série de usos que a gente faz da pele da tilápia, mas é interessante a gente dizer o seguinte, o doutor Edmar foi a pessoa que me procurou em setembro, levando, né, da mesma forma como o doutor Huygens tinha me procurado para o transplante de fígado, né, o doutor Edmar levou a história da pele da tilápia, né, que, olha, esse meu colega de Recife teve essa ideia, entretanto, ele já tentou, está há 5 anos que ele tenta para ver se consegue viabilizar isso e não conseguiu, né? E eu trouxe para você aqui para ver se a gente consegue viabilizar isso, né? Então eu disse, olha, a gente vai ter que ver como é que isso vai fazer, né? Porque precisa de dinheiro, todo projeto você precisa de dinheiro para poder fazer. Aí ele disse, não, nós podemos conseguir isso no financiamento na época era a Coelce, né? E eu disse, quanto é que a gente precisa? De menos de R$1 milhão e a gente não começa a fazer isso aí, né? E o grande sucesso foi exatamente porque, primeiro, nós estávamos inaugurando em fevereiro, ele me procurou em setembro, em fevereiro nós inauguramos o NPDM. O NPDM tinha condição de você fazer isso, porque você, além de ter os laboratórios mais modernos que tinha na universidade, e tinha o pessoal capacitado, então você precisava congregar várias pessoas, tá certo? Então, isso aí foi de fundamental importância. Então, assim, houve uma convergência, né, de coisas importantes que foi, primeiro, ter o NPDM inaugurado, né? Segundo, ter os pesquisadores do NPDM que realmente abraçaram a causa, né? Então, isso aí foi fundamental. E aí, o Edmar, então, levou esse desafio, nós conseguimos o financiamento da Coelce, né? Que foi muito importante, e aí a figura do Edmar, que quando você conversar com ele, você vai ver que o Edmar é um cara sensacional, um cara realmente, ele é um cara extremamente organizado, ele é obsessivo compulsivo, né? Eu sempre digo que ele é obsessivo compulsivo 4 cruzes em 4, entendeu? Quer dizer, então, ele é obsessivo compulsivo. Então, aquele cara que faz tudo corretamente, tudo dele, entendeu? É correto, tudo dele assim, tem é feito organizado, entendeu? Tanto é que hoje toda a organização da pesquisa é feita pelo Edmar,
entendeu? Quer dizer, o Edmar, ele tem na cabeça todo o nome de todos os pesquisadores nacionais e estrangeiros que estão trabalhando com a pele da tilápia. Então isso aí você vai explorar quando você for conversar com ele.